Então vamos à pergunta que não quer calar. De quem é a culpa? E sim, não há motivos para poder comemorar, mas tem muitas coisas para você entender e isso vai fazer toda a diferença. E diferentemente do outro lado, eu não preciso inventar para poder te explicar quem é o culpado disso. Basta eu ler a carta do Trump. E começa citando Jair Bolsonaro e diz: conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder atualmente respeitado em todo o mundo, durante seu mandato, inclusive pelos seus Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de um caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Ou seja, o Trump deixou bem claro no primeiro parágrafo da carta que a culpa não é do Bolsonaro, a culpa é de quem está perseguindo o Bolsonaro. E piora, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e os direitos fundamentais à liberdade de expressão dos americanos, como foi ilustrado recentemente pelo STF, que emitiu centenas de ordens secretas e ilegais de censura às plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Lembra disso aí. E para poder refrescar aí a sua memória, o assessor do Trump ele foi detido pelo Moraes aqui em Brasília em 2021. O Alexandre de Moraes também derrubou o X, o Twitter, aqui do Brasil. E também derrubou a Rumble, que é uma rede social que tem ligações muito próximas com a Truth Social, que também é uma plataforma criada pelo Donald Trump. Dito isso, não sou eu, Bolsonaro, a direita que está falando. É a carta do Trump. Ela continua. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos uma tarifa de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos. Ou seja, devido à perseguição, nós vamos cobrar essa taxa. Mesmo depois de uma carta tão clara e transparente, a esquerda quer dizer que o culpado não é o presidente da República, mas o Bolsonaro, que nem presidente é. Será mesmo? Vamos ver. Lula, antes mesmo das eleições, já falava que o Trump era nazismo com outra cara e chamou ele de desumano. O Lula deixou navios de guerra do Irã atracar aqui no Brasil, mesmo os Estados Unidos fazendo pressão contrária. O Alckmin, que é vice do Lula, participou de um evento no Irã ao lado do líder do Hamas e outros 3 líderes terroristas. Voltou até a exigir visto para os cidadãos dos Estados Unidos para entrar aqui no Brasil. Foi destaque no mundo inteiro quando comparou as ações de Israel a Hitler. Ou seja, atacando o principal aliado dos Estados Unidos na guerra entre Israel e Irã. E aí o que o Lula esperava? De que essa conta nunca ia chegar? Ela chegou e muito cara. Mas ela tem um motivo, como vocês viram. Não foi do nada. Mas existe uma forma de resolver isso. No fim da carta do Trump ele fala: essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu país. A solução está na mão do governo. Basta ter um mínimo de relação diplomática com uma nação importante, que é o caso dos Estados Unidos, parar de perseguir seus opositores aqui no Brasil, dar uma maquetada no STF para ele ficar no canto dele, que as coisas vão ser resolvidas. Caso contrário, Lula, você vai ferrar todo mundo. Ou vocês acham que isso daqui é fazer diplomacia? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Vou usar o termo vira-latas depois de jornalistas perguntar sobre Lula e Trump. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. E é bom lembrar que até esse momento aqui, a tarifa estava em 10%. Calma aí que nós não chegamos nem na melhor parte do vídeo. Vai por mim. A resposta do Lula para tudo isso foi essa. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. E o que isso vai resultar? Se por algum motivo o senhor decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que escolher aumentá-las, será acrescentado aos 50% que cobraremos. Se o Lula vai cobrar 50%, eles também vão colocar mais 50% nessa conta. Enquanto isso, uma nação que decidiu ter diplomacia com os Estados Unidos, que é a Argentina, aprovou um acordo que garante tarifa zero para 80% das exportações argentinas. Como deve ser bom ter um presidente, né? Sabe por que eles estão dizendo que o Brasil não pode recuar a esse tipo de medida de fora? Porque nós defendemos a soberania nacional. E é aqui que o vídeo fica interessante. A esquerda, que está dizendo aí que defende a soberania nacional, tem uma organização que chama Folha de São Paulo, desde 1990, que interfere ativamente nas eleições e no processo democrático de todos os países da América Latina. E quem está dizendo isso não sou eu, é o Lula. Parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. E aqui, com o José Dirceu, amigo do Lula e mentor do PT, deixou as coisas ainda mais claras. Nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso,
Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. Então quer dizer que os Estados Unidos não pode aplicar uma sanção em defesa da liberdade, mas eles podem interferir em todos os outros países da América Latina para poder implementar, literalmente, ditaduras. E pausa. Quem é pior? Um país que taxa o outro país para poder defender a liberdade de outro país? Ou um país que taxa o seu próprio povo para poder bancar um governo? E aí? Quem é pior? Lula pede ajuda à China para regular redes no Brasil. Ora, isso aqui não ataca a nossa soberania nacional? Quando o PT lá em 2016 pediu proteção internacional diante do impeachment da Dilma, não era ataque à soberania nacional, né? Tenho certeza, não era interferência, era só uma ajuda, né? Quando a Gleisi, deputada do PT, pediu numa TV árabe ajuda a todo mundo árabe pela liberdade do Lula, aí não era interferência. Além dessa balela que eles dizem defender a soberania nacional, eles também não respeitam a soberania nacional dos outros países, pelo visto também não. Foi lá na Argentina visitar uma condenada por corrupção e fazer lá cartazinho para ela ser livre, em outro país. Eu já ia me esquecendo, esse aqui é bom demais. Aqui está o Felipe Neto pedindo ajuda internacional para o John Biden, para Kamala Harris, para poder conter o Bolsonaro aqui quando ele era presidente. Como eu disse, qual que era a desculpa deles? De que nós não precisamos de intervenção, mas precisamos de ajuda. Quando somos nós, é intervenção. Quando é a esquerda pedindo, não é intervenção, é ajuda. A Dilma também, quando foi nos Estados Unidos e na Europa buscar apoio contra a prisão do Lula, com certeza também não foi pedindo nenhuma intervenção no Brasil, né? Até mesmo que o Lula estava na Noruega. Por fim, o que esses dois aqui estavam achando? De que eles iam implantar aqui uma ditadura, calar seus opositores, perseguir, deixar inelegível por nada. Porque eu não sei se você sabe, Bolsonaro não está inelegível porque ele tentou dar um golpe. Foi porque ele fez uma reunião com embaixadores. Convenhamos, né? Derrubar a rede social, se aliar a ditaduras, e tudo isso não teria um preço. E ninguém do mundo livre lá fora olharia e falaria, opa, peraí, vamos conversar. Mas como nunca teve esse relacionamento, afinal de contas, o Lula diz que ainda não teve interesse em conversar com o Trump, um dos únicos líderes mundiais a não se encontrar com ele. Por essas razões, a sanção econômica veio. E repito, ruim para o Brasil. Mas como você viu, existe um porquê. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguição, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar muito caro para o Brasil. Enfim, eu avisei. Se a gente não parasse o Lula ia parar o Brasil. A grande pergunta da noite é de quem é a culpa da tarifa de 50% no Brasil. Eu não vou fazer igual a esquerda e inventar de quem que é a culpa. Eu vou ler a carta do Trump. É muito mais fácil. No primeiro parágrafo, diz o seguinte: a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Segundo parágrafo, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censuras secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos no Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras para os Estados Unidos. Ou seja, a bola para resolver isso está na mão dos senhores, está na mão do Lula e está na mão do STF. Porque vocês vão dizer que isso daqui é o quê? É uma falta de defender a soberania do nosso país? Pelo contrário, quem não defende a soberania do nosso país é quem aplica imposto para o seu próprio país. Quem é pior? Quem está aplicando uma sanção econômica a outro país para defender a liberdade, ou quem, como o Haddad e o PT, aplica imposto no seu próprio povo para poder bancar todas as mordomias desse governo? Agora, ouvi dizer que o Lula está falando que, a esquerda na verdade, né, dizendo que nós não estamos defendendo a soberania nacional. Peraí, o Lula não estava defendendo agora a ex-presidente, né, da Argentina condenada? Isso é o quê? Não é interferência? Quando a Janja, a nossa camisa 10, chega e fala que para o Xi Jinping
para poder censurar as redes aqui, isso não é interferência da soberania nacional? Quando nós temos o Fórum de São Paulo, deputado, que desde 1990 foi fundado juntamente com o Fidel Castro, e aí o Lula fala nos anos 2000, todos os países da América Latina agora têm um presidente de esquerda. Isso não é infringir a soberania nacional? Agora, sabe o que eu achei interessante, Gaia? Que o Lula hoje, quando foi perguntado a respeito disso, sabe qual foi a resposta dele? Não sei, porque ele não falou. Se fosse culpa do Bolsonaro e da direita, ele teria falado. Então eu estou ansioso para poder saber a resposta do presidente da República do Brasil de quem é a culpa, afinal. Porque o Trump já deixou aqui bem claro. Não precisa acreditar em mim, não. Vai na internet e vê. Agora, quando nós estamos... Senhor presidente, se puder congelar o meu tempo, por gentileza. Vocês são uma vergonha, um bando de lambibota. Vocês são uma vergonha. Você que acompanha a gente aqui pela TV, pela Rádio Câmara, também na internet, os deputados estão debatendo o projeto que cria cargos em comissão no Supremo Tribunal Federal e, claro, a decisão do presidente Donald Trump em relação ao Brasil de taxação acaba repercutindo no plenário. A gente acompanha o deputado Nicolas Ferreira falando na tribuna. Pessoal, para todo o Congresso Nacional aqui, eu acho que existe algo que une a esquerda e a direita. Ninguém gosta do Janones. Eu acho que é unânime, tá certo? Porque eu confesso que desses 4 anos aqui de Congresso, nós o vimos umas 4 vezes. E isso daqui reduz o parlamento, rebaixa o parlamento, faz com que, literalmente, aquilo que nos acusam, de estar querendo like, de fazer vídeo para poder gerar polêmica, ele o faz dessa forma. E eu peço, assim, porque é impossível falar dessa forma, e que a esquerda, que sempre defende a democracia, tome conta dessa pessoa que está rachando a nossa plenária aqui. Senhor presidente, eu vou esperar o senhor tomar uma medida para poder continuar, porque eu não acho que isso é conduta de parlamentar. Eu vou aguardar ter um pouco de bom senso e respeito. Vamos encerrar a sessão, presidente. Peço à Polícia Legislativa possa garantir a ordem no plenário. Nós temos um orador na tribuna, precisa concluir a sua fala. Deputado Nicolas, com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado. Só para poder deixar bem claro, muito obrigado, Janones, mais uma vez, por você demonstrar para o Brasil todo quem você é. Não tenho dúvidas que se fosse o contrário, qualquer um aqui estaria errado, mas nesse caso, talvez alguns vão defender. Eu acho que nem mesmo quem geralmente defende vai defender. É um papel ridículo, um papel vergonhoso. Não acho que isso aqui deve ser a imagem que o Congresso tem que ter para fora. A gente tem que debater, tem que dialogar, tem que conversar, mas isso aqui de fato é impressionante, assim. Não dá para poder falar dessa forma, presidente. Me perdoa, mas a culpa não é minha. Presidente. A culpa não é minha. Presidente, isso é lamentável. Esse cidadão nunca vem à Câmara. Tá desligado. O cara não trabalha, nunca vem à Câmara. E hoje quer tumultuar, fala. Pra frente pra provocar também. Os caras gostam de responder a provocação, né?
Você que acompanha a gente na rádio, na TV Câmara, também na internet, o deputado Nicolas Ferreira continua falando aqui pelo tempo de liderança do partido. Vamos continuar acompanhando. Comete achadinha que é o Janones, por gentileza. Meus parabéns por envergonhar esse Congresso. Meus parabéns, tá? Coloca a melancia na cabeça, talvez apareça mais. Deixa eu dar só uma continuada aqui, senhores, que o assunto é muito mais importante do que realmente essa irrelevância aqui, que não agrega em nada para o nosso debate. Tem um debate com muitos aqui da esquerda, posso talvez citar até nominalmente, Chico, não, com o Chico, com os demais aqui, tem até do PCdoB, até mesmo com a Duda, vários aqui. Confesso, eu acredito que a gente tem que ter dessa forma, a gente pode até o ataque de ideias, mas isso daqui é vergonhoso para todo mundo. Enfim, só para poder finalizar, acho que todo mundo já compreendeu. O que está acontecendo hoje é culpa, mais uma vez, de um presidente irresponsável, que não tem nenhum tipo de diplomacia, que não tem nenhum tipo de tato com o país, que é importantíssimo para a nossa economia. Quem está dizendo isso não sou eu, é literalmente aqui a carta do presidente dos Estados Unidos. E finalizo aqui a minha fala dizendo o seguinte, já que mudou um pouco aqui, né, de assunto. Isso aqui é um retrato assim, mas importantíssimo, de que eu confesso que ele, o Janones, não deve representar nem mesmo mais a esquerda mais. Confesso que tem que fazer um novo tipo de ideologia, porque isso aqui ultrapassa o nível de mentalidade, de ridículo, de vergonha mesmo, mas apoia o presidente Lula, né? Enfim, eu só acho que esse tipo aqui de coisa, senhor presidente, a gente precisa ter isonomia, tá, pessoal? Precisa ter isonomia. Se é André Fernandes, se é Júnior Amaral, Cabo Gilberto, se é qualquer um dos outros, Carlos Jordi, pastor Marco Feliciano, que está do outro lado e faz isso, a coisa seria completamente diferente. Já vi deputado aqui do PT dando tapa na cara de outro deputado, nada aconteceu, Marcon. Já vi deputado aqui nessa casa cuspir em outro deputado, como aconteceu aqui com João Willis Bolsonaro, nada aconteceu. Já vi aqui nessa casa gente cometer rachadinha, eu não sei quem foi o Janones, rachadinha, cometeu rachadinha, e até hoje essa casa não se pronunciou e não tomou decisão. Tomara que esse ano o processo da rachadinha do Janones venha para esse plenário, vocês lembrem desse dia, para quem realmente faz com que o Congresso seja desmoralizado. Você, Janones, vai ser esquecido no nosso Brasil, mas pode ter certeza. Vou dar mais um minuto para o deputado Nicolas concluir. E para concluir, presidente, isso aqui eu não sei como é que vai ser lançado pelas páginas da Globo, o pessoal que está aí, ó, jornalistas, façam o trabalho de vocês, tá, de forma correta, pessoal da Globo, Estadão, páginas de fofoca, porque eu não tenho dúvidas, daqui a pouco a culpa vai ser nossa, que a gente começou alguma coisa, algum problema, e ele veio aqui fazer alguma coisa. Está aqui definindo palavras, inclusive homofóbicas, xingando deputados aqui de viados. Se é o contrário, não tenho dúvidas que deputados do outro lado estavam fazendo ao contrário. Não estou querendo aqui pagar e cagar regra aqui para ninguém, pelo contrário, mas se fosse o contrário, não tenho dúvidas que esse Congresso estaria fazendo repúdio, estaria fazendo todo tipo de vídeo, repudiando a atitude dele. É lamentável ter um tipo de pessoa como essa nessa casa. Espero que o Congresso seja mais respeitado, que essa presidência seja mais respeitada e que o recurso da rachadinha do Janones venha para cá, para a gente caçar de fato uma pessoa que merece ser caçada. Nicolas. Presidente, ontem até a votação terminou aqui tarde. Confesso que as pessoas ficam atônitas para que a gente vote algo que de fato mude a realidade do país. Mas, mais uma vez, a gente não está votando corte de despesas, pelo contrário. O nosso judiciário, que é o mais caro, deputado Zucco, do mundo, 152 bilhões ao ano, e só o STF contribui com quase 1 bilhão de orçamento aí para 2025. E ainda tem a cara de pau de falar que precisa de ter mais funções e mais cargo. Quem paga essa conta é o povo brasileiro, quem está pagando essa conta são os mais pobres, e aí vem falar que eles defendem os mais pobres e a gente defende os mais ricos. Quem está querendo deixar
os ministros do STF com mais assessores não somos nós, somos vocês. Votei para poder ser contra o aumento de deputados e também oriento também para votar não a esse tipo de medida, e a orientação é sim, senhor presidente. Só depois da citação pessoal, senhor presidente. Deputado Nicolas tem a palavra. Pode ser? Obrigado, senhor presidente. Fui citado ali porque se os Estados Unidos estivessem invadindo o Brasil, o Boulos estava do lado dos Estados Unidos, né? Mas está taxando. Agora, qual que é a culpa? A culpa é de quem? Está escrito aqui na carta, não é invenção na minha cabeça não, está escrito aqui, ó. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente com relação ao Bolsonaro. No segundo parágrafo, fala de eleições livres no Brasil, direitos fundamentais, de defesa da liberdade de expressão dos americanos, que a Suprema Corte Brasileira está rompendo. Ou seja, a culpa da taxa é do Lula e do Moraes, que tem destruído a liberdade não somente nossa, mas os americanos. Quer que tira a taxa do Brasil? Tá na mão de vocês. Comece a ter boa relação. Pede pra Janja calar a boca um mês e parar de falar vira-lata, para ela parar de xingar o Elon Musk, para ter realmente diplomacia, que aí vai ser resolvido. Tá na mão de vocês. Obrigado, presidente. O deputado que pergunta pro coronel qual é a sua patente, vou responder a ele no seguinte sentido. Não sou eu que estou dizendo isso. Não é a direita. Lê, eu duvido, pega a carta do Trump e alguém lê. Alguém da esquerda lê a carta. A carta está clara sobre a perseguição com Jair Bolsonaro e no segundo parágrafo sobre as eleições livres e violação da liberdade de expressão feita pelo STF, ou seja, a bola está na mão do Lula. E outra, repito aqui, o Lula, quando perguntado sobre isso, não respondeu. Eu estou aguardando o posicionamento do presidente do nosso país. Até então ele não falou. Simples assim. E agora, a esquerda dizer que isso é uma interferência, é horrível para o Brasil. Mas espera aí, uma sanção? Você acha que o Brasil passaria impune de uma ditadura que acontece aqui? Alguém do mundo livre iria cobrar essa fatura. E essa fatura está na mão de vocês. Paguem ela e eu não tenho certeza que a gente vai sair dessa. Eu ouvi um deputado do PT dizendo que é necessário que nós votemos esse projeto, porque os salários dos servidores do STF estão inferiorizados. São ruins os salários, eles estão sendo desvalorizados. Isso é uma piada. Eu peço ao cidadão que está nos assistindo para dar um chat GPT, procura no Google o quanto que ganha os servidores do STF. Vai de 10 mil a 46 mil reais. Isso nós estamos dando um bônus de 3.500 reais, 2 salários mínimos para cada um deles. E mais, o projeto, além de dar os 160 funções gratificadas para esses servidores, ainda está dando 40 policiais. Está dando 40 policiais a mais ao STF. Como se não bastasse toda a segurança que eles têm. Estão aí destruindo o país, perseguindo a população e precisam de segurança para andar no nosso país. Que o presidente possa tomar alguma providência com relação a essa atitude que aconteceu aqui hoje. Isso aqui é lamentável. Nós sabemos muitas vezes que nós nos excedemos aqui, temos debates acalorados, algumas vezes algum excesso, mas logo depois todos nós aqui apertamos a mão, reconhecemos nossos erros. E o que está acontecendo aqui hoje é um cidadão que não trabalha, que nunca vem a esse plenário, que não usa da palavra para fazer nada e simplesmente hoje, na fala do nosso amigo aqui, Nicolas, veio atrapalhar, veio insultar, tripudiar de todos os parlamentares que estavam aqui de uma forma assim gratuita. Só saiu quando o Nicolas saiu dali da tribuna. Isso é lamentável, ofendendo os demais parlamentares aqui, tentando provocar para que houvesse uma agressão contra ele. Presidente, isso é inadmissível. Esse cidadão, ninguém nunca vê ele aqui, nunca. E hoje, simplesmente porque o Nicolas estava... Para concluir, simplesmente porque ele estava usando a tribuna, veio provocar, ofender de uma forma assintosa, pedindo para bater na cara, ofendendo cada um dos deputados aqui nominalmente, chamando de nomes absurdos que vocês não ouviram, mas a segurança está aqui do lado. Assim, é lamentável, eu tenho muito respeito por muitos deputados da esquerda e eles sabem disso, mas esse cidadão, ele não se dá o respeito e eu espero que o presidente possa representar contra ele no Conselho de Ética. O Brasil, neste momento,
integra o rol de países vistos pela maior democracia do Ocidente como um pária internacional. E a culpa é do Lula. A culpa é do Supremo Tribunal Federal. E, senhor presidente, deputado Hugo Motta, é a hora da Câmara dos Deputados e do Senado da República agirem para solucionar o problema que o Lula e o STF criaram. Nós estamos vendo uma sanção sem precedentes no Brasil. Eu peço atenção. 50% é a maior taxa imposta pelos Estados Unidos a qualquer país do mundo. Não é qualquer coisa. O que Donald Trump anunciou hoje, senhor presidente, deputado Hugo Motta, é uma sanção econômica contra um país, dizendo, deputado Evair de Mello, em sua carta ao Lula, que o Brasil não é mais uma democracia. O que ele disse é que aqui cidadãos estão sendo censurados e perseguidos, e não apenas, deputado Hugo Motta, cidadãos brasileiros ou empresas brasileiras, também cidadãos americanos e empresas americanas. Ou Alexandre de Moraes achou que bloquear os bens, as contas bancárias da SpaceX, que nada tem a ver com o X e com Elon Musk na sua composição societária, não teria consequência. Ou Alexandre de Moraes achou que censurar cidadãos americanos, pedir prisão de cidadãos americanos, ou de cidadãos brasileiros ou de qualquer nacionalidade em solo estadunidense, não teria consequências? Quem ele achava que era até este momento, em que certamente precisará cair na realidade? Uma pessoa que pode fazer tudo o que quer aqui no Brasil, e inclusive, deputado Feliciano, no exterior? Não. O que Donald Trump fez hoje, e é lamentável que a população brasileira agora esteja sujeita a esse tipo de sanção, foi dizer a todo o mundo, o que está acontecendo no Brasil é censura, é perseguição política, é ditadura. E esta casa, senhor presidente, deputado Hugo Motta, tem a solução para o problema. A primeira delas, anistia para todos os perseguidos políticos do Brasil. Anistia. A segunda delas, instalação da CPI do abuso de autoridade dos membros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral para investigar todos os crimes de abuso de autoridade que vem cometendo em série, pelo menos desde 2019, com a instauração de inquéritos ilegais e inconstitucionais. E o Senado da República, senhor presidente, tem o dever, mais do que nunca, de abrir os processos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que repousam até hoje em berço esplêndido na mesa do presidente do Congresso Nacional. A solução está nas suas mãos, deputado Hugo Motta. A solução está nas mãos de Davi Alcolumbre. Até porque Lula, certamente, a julgar pelos atos anteriores, vai dobrar a aposta. Trouxe a corrupta do Peru, visitou a corrupta na Argentina, está aliado ao Irã e ao Hamas, à Rússia, à China, ao que há de pior em termos de regimes totalitários e autoritários no mundo. Não espere, deputado Hugo Motta, solução vinda do Lula, nem do Supremo Tribunal Federal. A solução está nas mãos do Congresso Nacional. Está nas suas mãos, deputado Hugo Motta. Use esta cadeira com sabedoria e com a bênção de Deus, que certamente o Brasil sairá dessa situação vexatória em que Lula e a STF nos colocaram.